A pessoa que te machucou foi embora. Então por que ela ainda controla sua mente? Hoje você vai aprender a recuperar sua paz e se libertar de uma vez por todas. Se alguém te feriu e você não consegue seguir em frente, este vídeo é para você. O estoicismo ensina uma verdade dura, mas libertadora. Quem te machucou só continua vencendo enquanto você continua olhando para trás. Está na hora de soltar, se fortalecer e seguir em frente. Número 8. Você ainda está carregando alguém que já foi embora. Talvez a pessoa que te machucou já tenha seguido a vida dela. Talvez ela esteja sorrindo, fazendo planos, conhecendo pessoas novas, enquanto você continua preso no mesmo momento que te feriu. E é justamente isso que precisa mudar. A maior armadilha não é o que fizeram com você. A maior armadilha é continuar revivendo essa dor todos os dias. Quantas vezes você voltou naquela conversa? Quantas vezes imaginou respostas que nunca deu? Quantas noites perdeu tentando entender por que aconteceu? O estoicismo ensina que não controlamos as ações dos outros, mas controlamos o significado que damos a elas. E talvez você esteja dando importância demais para alguém que nem sequer pensa mais no que fez. Isso dói ouvir, mas pode ser exatamente o que você precisa escutar. Você não está sofrendo apenas pelo que aconteceu. Você está sofrendo porque continua alimentando uma história que deveria ter terminado. Cada lembrança repetida é como abrir uma ferida que estava tentando cicatrizar. Cada vez que você revisita o passado, você entrega mais um pedaço da sua paz. A verdade é simples. Quem te machucou já levou tempo demais da sua vida. Não entregue também o seu futuro. Você merece acordar sem esse peso. Merece olhar para frente sem sentir que algo te prende. E tudo começa quando você decide parar de carregar alguém que escolheu não ficar. A sua liberdade não depende de um pedido de desculpas. Não depende de uma explicação. Não depende de justiça. Ela depende apenas da decisão de seguir em frente. Número 7. A melhor resposta não é a vingança, é a indiferença. Quando alguém nos machuca, a primeira vontade é provar algo, mostrar que estamos melhores, fazer a pessoa se arrepender, fazer com que ela sinta a mesma dor que sentimos. Mas os estoicos enxergavam isso como uma nova prisão, porque enquanto você tenta causar impacto em alguém, continua emocionalmente ligado a essa pessoa. Ela ainda controla seus pensamentos, ainda influencia suas decisões, ainda ocupa espaço dentro da sua mente. E isso não é liberdade. Isso é dependência emocional disfarçada de força. Marco Aurélio ensinava que a melhor vingança é não se tornar igual a quem te feriu. Pense nisso. Enquanto você alimenta raiva, ressentimento e desejo de revanche, a outra pessoa continua vivendo dentro da sua cabeça sem pagar aluguel. E quanto mais você luta contra essa lembrança, mais forte ela fica. A verdadeira força aparece quando você deixa de precisar vencer alguém, quando deixa de precisar ser reconhecido, quando deixa de precisar que a outra pessoa veja o seu valor. Porque o seu valor nunca dependeu dela, nunca esteve nas palavras dela, nunca esteve na aprovação dela. O dia em que você entender isso, será o dia em que recuperará o controle da sua vida. A maior vitória não é fazer alguém sentir sua falta. A maior vitória é chegar ao ponto em que isso já não importa mais. É olhar para trás e perceber que aquela pessoa perdeu o poder de afetar suas emoções. Esse é o momento em que a cura realmente começa. Número 6. Você não sente falta da pessoa, sente falta da versão dela que existia na sua mente. Existe uma verdade difícil de aceitar. Muitas vezes você não está preso à pessoa que te machucou. Você está preso à imagem que criou dela. Está preso aos planos que fez, às promessas que acreditou e ao futuro que imaginou. E é por isso que dói tanto. Porque quando alguém vai embora, nem sempre perdemos apenas uma pessoa. Perdemos também uma expectativa. Perdemos uma história que nunca chegou a acontecer. Os estoicos entendiam que o sofrimento nasce quando insistimos em desejar uma realidade diferente daquela que existe. Você continua olhando para trás porque ainda acredita que algo poderia ter sido diferente. Mas a realidade está diante de você. A pessoa mostrou quem ela é através das próprias escolhas. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo encontrará paz. Não fique apaixonado por lembranças. Não fique preso em possibilidades. Não viva diversões imaginárias. Olhe para os fatos. Quem te valoriza, não te destrói. Quem te respeita, não brinca com seus sentimentos. Quem realmente quer ficar, não cria motivos para partir.
A cura começa quando você para de amar a ilusão e começa a aceitar a realidade. Pode doer hoje, mas essa aceitação vai te libertar amanhã. Número 5. O seu maior erro é esperar que a pessoa se arrependa. Muitas pessoas passam anos esperando uma mensagem, esperando um pedido de desculpas, esperando um sinal de arrependimento, esperando que a pessoa finalmente perceba o valor que perdeu. E enquanto essa espera continua, a vida também continua. O problema é que você está colocando sua paz nas mãos de alguém que já demonstrou não saber cuidar dela. Epicteto ensinava que sofremos quando tentamos controlar aquilo que não depende de nós. O arrependimento de outra pessoa não depende de você. A consciência dela não depende de você. As escolhas dela não dependem de você. Então por que entregar sua felicidade a algo que está fora do seu controle? A verdadeira liberdade nasce quando você para de esperar. Quando entende que não precisa de explicações para seguir em frente. Não precisa de reconhecimento para se sentir valioso. Não precisa que alguém admita o erro para continuar sua jornada. Seu fechamento não virá de uma mensagem. Seu fechamento virá da decisão de não precisar mais dela. O dia em que você parar de esperar será o dia em que começará a viver novamente. Porque a sua história não termina onde alguém decidiu te machucar. Ela continua exatamente no momento em que você decide seguir em frente. Número 4. Quanto mais você corre atrás, mais se afasta de si mesmo. Existe algo que quase ninguém percebe quando está sofrendo por alguém. Aos poucos você começa a te abandonar a si mesmo. Você para de cuidar dos seus sonhos. Para de cuidar da sua paz. Para de investir na sua própria vida. Tudo porque sua atenção está presa em alguém que já não está mais ao seu lado. E enquanto você tenta entender a outra pessoa, deixa de entender a si mesmo. Enquanto tenta recuperar quem foi embora, perde contato com quem realmente importa, você. Os estoicos ensinavam que a vida é curta demais para ser desperdiçada com aquilo que não podemos controlar. Então pergunte a si mesmo, quantos dias você perdeu pensando nessa pessoa? Quantas oportunidades deixou passar? Quantos momentos felizes ignorou porque estava ocupado demais olhando para trás? A verdade é que ninguém merece ocupar tanto espaço na sua mente a ponto de roubar sua própria vida. Você merece mais do que isso. Merece acordar com objetivos. Merece sentir entusiasmo pelo futuro. Merece construir algo que não dependa da presença de ninguém. O momento em que você volta sua energia para si, mesmo é o momento em que a recuperação realmente começa, porque a sua felicidade nunca deveria estar presa às escolhas de outra pessoa. Número 3. A dor termina quando você decide parar de alimentá-la. Muitas pessoas acreditam que o tempo cura tudo, mas isso não é totalmente verdade. O tempo apenas passa. O que cura é o que você faz durante esse tempo, porque existem pessoas que sofreram uma decepção há 10 anos e continuam presas nela até hoje. Não porque a ferida era forte demais, mas porque continuam alimentando a dor todos os dias. Continuam revisitando lembranças. Continuam olhando redes sociais. Continuam imaginando cenários que nunca vão acontecer. Continuam mantendo viva uma história que já acabou. O estoicismo ensina que os pensamentos que alimentamos se tornam mais fortes. E é por isso que você precisa parar de dar força ao que te destrói. Cada vez que você escolhe focar em seu crescimento, a dor perde espaço. Cada vez que escolhe cuidar da sua mente, a ferida enfraquece. Cada vez que escolhe construir um novo capítulo, o passado perde poder. A pessoa que te machucou não define quem você é. O que define você é a decisão que toma. Depois da dor, você pode continuar preso ao que aconteceu, ou pode usar essa experiência para se tornar mais forte, mais sábio e mais livre. E quando essa escolha for feita de verdade, ninguém mais terá o poder de tirar sua paz. Número 2. Quem te feriu não deve decidir o resto da sua vida. Talvez a pessoa tenha te decepcionado. Talvez tenha mentido, abandonado ou quebrado sua confiança. Mas existe uma pergunta que você precisa responder. Por quanto tempo mais ela continuará controlando sua vida? Porque toda vez que você deixa a dor comandar seus pensamentos, está entregando poder a quem já te machucou uma vez. Os estoicos acreditavam que a liberdade começa quando recuperamos o controle da nossa mente. O que aconteceu não pode ser apagado, mas você pode decidir o que fará a partir de agora. Não transforme uma ferida em identidade. Não permita que um capítulo ruim se torne o livro inteiro. Você é maior do que a dor que sentiu.
Você é maior do que a pessoa que te feriu. A sua história ainda está sendo escrita. E o próximo capítulo depende das escolhas que você faz hoje, não dos erros que alguém cometeu ontem. Número 1. O seu futuro está esperando, mas você precisa soltar o passado. Imagine carregar uma mochila cheia de pedras todos os dias. Com o tempo, você se acostuma ao peso. Mas isso não significa que ele deixou de te machucar. É exatamente assim que funciona o ressentimento. Você se acostuma a ele, mas continua sofrendo, continua cansado, continua preso. O estoicismo ensina que a paz não chega quando o passado muda. A paz chega quando você para de carregá-lo. Existe uma vida esperando por você. Novas oportunidades, novas pessoas, novas experiências. Mas elas não conseguem entrar enquanto suas mãos estiverem ocupadas segurando aquilo que já acabou. Soltar não significa que o que aconteceu foi justo. Significa apenas que você escolheu não continuar pagando o preço por algo que já passou. E essa pode ser a decisão mais poderosa da sua vida. Antes de ir, lembre-se, quem te machucou faz parte do seu passado, não do seu destino. Os estoicos nos ensinaram que a verdadeira força não está em mudar o passado, mas em ter coragem para seguir em frente apesar dele. E hoje, neste momento, você pode tomar essa decisão. Não amanhã. Não quando a dor passar. Agora, feche esse capítulo. Proteja sua paz. Cuide da sua mente. Volte sua energia para quem mais merece sua atenção. Você mesmo. E quando olhar para trás daqui a algum tempo, perceberá que a dor que quase te destruiu foi a mesma que te transformou em alguém mais forte, mais sábio e mais livre. Se este vídeo te ajudou, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, proteja sua paz e continue avançando.